Cara, o que acontece? Eu precisava gerar um primeiro resultado. Aí foi onde que eu consegui o primeiro cliente, que era o dono da fábrica de palhetas. Essa história é boa, hein? Essa daí... Estivemos com o Denis ontem na limusine, ele contou essa história, a gente desacreditou. Por favor, conta aí pra gente como você vendeu palhetas para o dono de uma fábrica de palhetas. Não, o que é o processo? O pessoal fala o digital, a gente sempre tá acostumado a trabalhar o digital com infoproduto. Mas com o produto físico, ainda hoje trabalha bastante, a gente tem os encapsulados, tem os outros produtos, mas só que tem alguns produtos no mercado que a gente não imagina a demanda que tem. E eu comecei a fazer um curso de consultor do Natanael, e o que o Denis conhecia? Muito de SEO. Então, eu conhecia muito de SEO. Então, porque na base do treinamento de consultor marca digital do Natanael na época, era o SEO. Que foi a especialidade dele no início. Ele vendia, acho que era coisa de chip, né? Sim, foi especialidade. E aí, eu falei, vou aplicar SEO nisso aqui, velho. E vou fazer isso aqui vender. Mas só que você tem que pensar sempre... Eu sempre tive aquela coisa. E uma coisa que é pra quem ouve a gente hoje, tá iniciando no mercado... Cara, sempre, 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 sempre. Não deixe não se incomodar. Se incomode a todo momento. Eu arrumava problema, velho. Eu arrumava problema. O pessoal, Denis, você arruma o problema pra me incomodar. Que eu sabia que você pode cair na zona de conforto a qualquer momento. Então hoje o ensinamento que eu tive, arrume um problema. E assim eu falei, cara, calma aí. Se o SEO eu sei que vai ajudar a vender isso daqui, e se eu usasse outra coisa? Porque só o SEO vai demorar para ranquear. Então pode ser que demore para vender. Mas eu preciso vender agora. O que você fez? Eu preciso ter um negócio sólido, alguma coisa sólida aqui, para mim fazer. De certa forma eu queria sair da empresa na época, mas só que eu tava esperando eles mandar embora para mim não ter que pedir a conta e ficar sem rescisão, né? E aí eu peguei e falei, cara, calma aí. Como é que eu vou fazer? Beleza, criei o e-commerce, que tem e-commerce e tudo. Só que palhetas para saxofone e clarinete no Brasil hoje é algo que não existia brasileira. Era só gringo. Era só gringo. Só gringo que colocava palheta no Brasil. E aí, nisso eu cheguei na casa de um amigo, na época, que era regente da orquestra, onde eu toco até hoje e tudo. Eu cheguei e falei, ele falou pra mim, Denis, meu irmão, me ajuda. Vem cá que eu vou mostrar um negócio pra você. Entrei na casa dele e tudo. Ele foi meu professor de violino e tudo, nesse processo. E eu cheguei lá e ele tava com um estoque enorme no fundo da casa dele, com um monte de máquina. Manual, porque ele fazia as palhetas manual. A palheta que você diz é o bico do saxofone? É o bico, aqui, tem um bico do saxofone, embaixo tem uma palheta de bambu, que é fininha, assim, que faz a vibração do som, onde que dá o som. Então ele tava com estoque dessa peça do saxofone. E é a peça que todo mundo usa. Então, às vezes, dura um mês aquilo ali, o pessoal já tá trocando. Então, porque quebra, porque é muito fininho. Então, aquilo é descartável sempre. Entendi. Aí eu falei, tem como, seu irmão? Eu vi que você tava mexendo na internet, meu irmão. Tudo isso aí, perguntando. Eu falei, me ajuda com isso aqui. Você tá fazendo esse negócio, me ajuda a vender isso daqui. Como é que nós faz? Eu falei, tá bom, vou te ajudar. Aí eu criei o primeiro site de e-commerce pra ele, que era o primeiro site. A única coisa que vendia era Mercado Livre, que vendia palheta. Eu criei o e-commerce de palheta dele. Que daí, o que acontece? O que a gente usou? Que eu falo, gente, você tem que... todo mundo fala da cópia no mecanismo único e tudo, mas tem coisa que já existe um mecanismo. Não precisa você ficar pensando muito. Como não tinha uma palheta brasileira, logo... Ele era a primeira fábrica de palhetas para saxofone e clarinete do Brasil, não tinha outra. Tá aí o mecanismo. Era a primeira do Brasil. Uma fábrica no fundo da casa dele. No fundo da casa dele. Só que a internet, né, mostrou que eu coloquei um site muito top, com umas imagens legais e tudo. Mano, parecia que era uma big de uma empresa. Era na visão das pessoas que viram a big de uma empresa. Que o site totalmente responsivo, eu coloquei um design legal e tudo. E coloquei as palhetas ali para vender. E rapidamente criei um blog, escrevi os artigos certinho, com as palavras-chave, que era buscar, então o SEO entrou aí. Então logo ranqueou também o site por causa disso. Então, porque não tinha SEO em palheta para saxofone. As únicas empresas que apareciam era o Mercado Livre antes. E que vendia as peças de gringo. Aí eu peguei já. Eu falei, cara, eu vou pegar esse lugar. E foi dito e feito, cara, em uns 30 dias a gente tava ranqueado já.
Mas aonde que você divulgou o site? Aí o que acontece? Aí é que entra que eu falo assim, não dá pra pensar só numa coisa. Toda vez que você for desenvolver qualquer tipo de estratégia, sempre tem uma segunda. Legal dizer isso. Sempre tem uma segunda, cara. Vou seguir uma estratégia só. Não. A pessoa, quem precisa de plano A não tem que ter o plano B. Mas é que tá. Não é questão de plano A e plano B. É questão de inteligência. Porque você não sabe como é que se comporta a audiência e às vezes você tem noção, mas você não sabe exatamente se uma estratégia vai funcionar ou não. Você tem um feeling daquilo que pode ser que funcione. Mas pode dar totalmente errado. Então eu sempre aprendi, sempre esteja com uma nova estratégia junto. Aí eu comecei a procurar alguns grupos de Facebook, encontrei muitos grupos com músicos assim, com todos os músicos do Brasil. Aí eu fui fazer uma pesquisa mais forte, eu fiquei sabendo que tinha em torno de 300 mil saxofonistas no Brasil e clarinetistas. Eu falei, opa! É um mercado... tem dinheiro aqui, né? Tem dinheiro aí. Aí eu fui olhar os grupos e vi que tinha grupo com 100 mil, com 150. Eu falei, nossa, é aqui. Aí eu posicionei o SEO, tudo. Eu vi que não estava dando resultado. E eu falei, calma aí. Aí entrei nos grupos e comecei a pedir para entrar nos grupos de Facebook. De músico? De músico. Pedi para entrar. E fui entrando, velho. Fui entrando tudo. Eu entrava, analisava tudo. Aí falava com o administrador que eu ia fazer uma oferta ali, uma publicidade de uma palheta. Mas que palheta que é essa que eu não conheço? Eu falei, não, você vai conhecer agora. Mas brasileira? Eles falavam, brasileira. E foi nessa época. Eu peguei e colocava as publicidades. Aí eu lembro que a primeira vez que eu coloquei no grupo, coloquei o textinho, né? E coloquei o link do site e tudo e deixei. Em 24 horas depois, tinha vendido uns 30 mil reais de palheta. Uau. Caramba. Eu lembro que o Wellington na época ficou, Denis, como é que eu vou fazer pra entregar? Do outro dia de manhã correndo pra correio, pra lá e pra cá, pra entregar tudo, que era o Brasil todo, era pra tudo que é canto do Brasil pra enviar a palheta. Mas é um problema bom esse. Não, foi um problema bom. Porque, foi uma experiência foi demais isso aí, assim, que eu vi vender, assim, eu falei, caramba, vendeu. E aí começou a vender, velho. E eu comecei a postar em todos os grupos. Até arrumei umas brigas, né? Porque tinha os representantes comerciais tudo dentro dos grupos. Das outras marcas gringas. Eita, e aí? Mano, Face foi um problema. Porque o que acontece? Todo mercado existe as suas panelas. E o mercado de palheta também tem as suas panelas. Então são as pessoas que já são os próprios representantes que vendem, já era. Por mais que a gente não imagine, né? Existem os representantes comerciais de palheta. Palheta que vendem, os caras vendem muito e vendem tudo em atacado e vendem bastante. A gente começou a arrumar um pequeno incômodo com eles. Porque o que acontece? Começou a entrar os representantes de contato. Eu lembro que o meu amigo falava assim, eu falei assim, não, palheta que é brasileira, aqui é Brasil, irmão. Falava assim, que é Brasil. Palheta é brasileira agora, não é mais gringa, aqui é Brasil. E se deu uma provocação muito forte. Porque ele começou a vender, porque qual que era a estratégia? Eu pensei comigo, eu falei, cara, eu sabia que ele não ia aguentar muito fazer venda para o cliente final. Que era muito desgastante aquilo, logisticamente, e era muito complicado. Ele não estava preparado para isso. O que a gente fazia? Acabar com o estoque. E foi o que eu fiz, acabei com o estoque. Só que, o que acontece? O costume das pessoas em comprar, hoje, na época, palheta para saxofone, era o quê? Eu vou na loja e compro. Aí quando acabou, eu lembro que eu falei pro Ayrton, não para de produzir. Ele falou, não vou ter como produzir porque eu tô tentando comprar bambu, porque é pelo bambu que faz, é com bambu que faz aquilo. Então ele tinha que ir atrás de plantação de bambu. Eu falei, velho, tu não faz isso. E ele pegou, calma, vai ter que plantar bambu, mas eu não vou comprar ainda. Eu falei, agora, como é que eles vão? O pessoal começa a pedir, Denis, trava as compras. Porque não tem o que entregar, trava as compras. E eu falei assim, tá bom, mas isso não é ruim. Eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, eu fui entender qual que era o modelo de consumo dessas pessoas. Fui mapear, falei, como é que eles consomem? Porque eu conheço, porque eu faço parte de uma orquestra. Então eu sabia, conheço muitos músicos, eu sabia. E me perguntei, onde vocês vai comprar? Eu falei, não, eu compro na loja. Só compro. Eu falei, nunca comprou online? Ele falou, não, às vezes no Mercado Livre, mas muito pouco.
Aí eu descobri que as lojas compravam em atacado no Mercado Livre pra vender lá dentro também. Eu falei, opa... É isso que a foca era a venda do atacado. Não a venda do cliente final, a venda não compensava tão bem. Compensava assim, tinha um ROI legal, tudo, mas só que o gasto de energia e logístico pra isso era muito grande. Às vezes tinha que enviar 2 palhetas, desse tamanho assim. Era... Às vezes não compensava tanto, às vezes nem pra pessoa comprar por causa do frete. Sim. Então só tinha que comprar com caixa. De no mínimo 10. Então eu falei, tá bom. Agora a gente... Quando trancou as vendas, o que aconteceu? A galera começou a ir procurar onde? Nas lojas. Nas lojas. Aí o que as lojas fez? Começou a entrar em contato. Ou seja, vocês começaram a vender pra empresa. Pra empresa. Atacado. Aí no atacado, aí começou a vir os pedidos grandes. É o famoso poder da escala, né? Aí começou a vir o pedido grande pra ele. Ele começou a colocar funcionário, tudo lá no quintal de casa. A gente continuou no quintal, não saiu dali. E coloca funcionário pra dar conta, e é plantação de bambu, é tudo. No início eram vocês 2, e depois tinham quantas pessoas? Pelo menos umas 5 depois. Pra dar conta da produção. No final das contas, quanto você conseguiu faturar com esse produto aí? Cara, foi o primeiro projeto que fez R$1 milhão. O primeiro R$1 milhão veio com palheta de saxofone e clarinete. Caramba, você nunca ia imaginar essa aí. Não. Eu lembro que isso livrou meu amigo de uma dívida muito grande. No processo que ele tava na época, passando... Livrou. Interessante. Fez esse processo assim. E até então que depois ele foi comprado, né? Uhum. Pelos gringos. Pelos gringos. Faz Olha sentido. Que legal, né? Ele teve que encerrar a operação, não tinha como. Incomodou demais o mercado. Incomodou de mercado porque no fato de ele falar, não, aqui é Brasil. Aqui bateu o patriotismo forte, né? Aqui é Brasil. Agora a paleta é brasileira, não é mais gringa. Tá aí um mecanismo único de milhões. Pois bem. Aqui é Brasil, ele falava assim. E aí, porque a gente incomodou muitas pessoas, porque querendo ou não, os representantes vendiam muito, ganhavam muito dinheiro com isso. E aí, pô, você praticamente tirou... Sabe quando que eu enxerguei o impacto? Foi louco. Eu sempre via no Mercado Livre, já não tinha colocado no Mercado Livre, eu falei, eu vou colocar. Ele falou, você vai colocar? Vou. Porque eu via que tinha competição ali. A paleta mais barata na época custava R$14. E a gente vendia 6 com 300% de lucro. Eu coloquei a 6. Mas vendia no atacado. Não, eu fiz o teste no cliente final pra ver. O que você acha que aconteceu? Deu bom? Não, os representantes internacionais pararam de vender. Que começou a vir pedir tudo pra nós. E começaram a desligar pra querer ser representante. Olha isso, velho. Aí nós batemos. Não, aqui é só exclusividade, é só nosso. Aqui é Brasil, você não vai vender mais nada. De fora. E os caras tinham contrato com os gringos de fora. Não, foi muito doido, que começaram a perseguir, perseguir a casa dele, o pessoal ir na casa dele, ligar pra ele que ele tinha que parar com isso, que ele tava até ameaça. Loucura. Entendeu? Porque aí mexeu num mercado que geralmente tinha uma panela muito lucrativa. É a máfia das palhetas. A máfia das palhetas. Cara, tem ainda hoje. Se antes ninguém nem conhecia, nem sabia que existia até uma máfia. Não, era a máfia das palhetas, um instrumento musical assim que não tinha. E, meu, teve uma época que, meu, os gringos, desceu gringo tudo no Brasil pra saber o que tava acontecendo. Loucura total. Os caras queriam visitar o espaço, como é que era feito, porque o que ele fez? Como ele era engenheiro, cara, ele criou, ele fez um negócio muito doido, ele pegou todas gringas, viu que tinha melhor em todas e colocou em uma única. Aí o que aconteceu? Nos grupos tinha saxofonistas famosos, né? De bandas famosas. Aí ele começou a enviar gratuitamente pros caras. Aí começou a bombar no YouTube. Aí teve um cara que era um saxofonista da banda Raça Negra, tocou e gravou um vídeo. Aí explodiu. Aí, ó. Parceria com influencer, nem sabia. Explodiu. Todo mundo começou a pedir, foi uma loucura. E aí incomodou de verdade o mercado, porque... o pessoal falou, ele poderia ter aberto para os brasileiros revender? Poderia.
Só que ele queria exclusividade. Mas o saxofonista, ele fez isso porque ele quis ou porque vocês... ele quis. Vocês nem pagaram nada? Nada. Ele fez porque ele quis, a palheta brasileira. Ele se sentiu pertencente ao processo da palheta ser brasileira. Gente, é o mecanismo único, real. É porque o processo de ser único, entendeu? E se você juntar o processo único e o patriotismo, deu no que deu. Deu muito bom. E ele, cara, a paleta brasileira, os caras tinham orgulho de falar. You move slow and I move fast, and that's fact.